o que o Senhor colocava no meu coração é sobre o que Israel viveu e o que nós devemos viver. Preste atenção, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Por que será que muitas vezes nós nos sentimos fracos, angustiados, e daí é difícil cantar, né? Tinha um mistério muito bonito na canção com relação à vitória de Deus na vida dos israelitas. Mas preste atenção nessa passagem, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 57. Perdão. 37. Não é nem 37, nem 57. É o 30. Preste atenção aqui, ó. Depois que o Senhor ceou com eles, depois que Judas saiu, depois que ele denunciou o pecador que iria traí-lo, a Bíblia fala assim, que no verso, vamos ler do verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino, não é um hino, o artigo é definido, o. E tendo cantado uma canção específica, com certeza para aquilo que eles estavam realizando, Santa Ceia. Ceia. Mas preste atenção que Jesus, o que ele está fazendo aqui? É a última vez que ele come com os discípulos. Era a última vez que ele estava com eles normalmente, assim, como nós. E isso me chamou a atenção. Nós somos mesmo filhos de um Deus que canta, mas preste atenção. Que o que Deus falou comigo foi um pouco diferente do que Deus falou com o pastor. Na mesma essência. Preste atenção de algo muito forte. Jesus estava ali celebrando com eles a Páscoa. Ele era o próprio Cordeiro. Ele era o próprio que seria morto. Ele começa dizendo que ele pede para eles arrumarem lá. Chegada a tarde, ele se assenta à mesa com os 12. Quando eles começam a comer, ele diz que, na verdade, um deles o iria trair. Eles se entristecem porque não sabem quem é que vai traí-lo. Fica aquela indagação, você já conhece essa passagem. Mas preste atenção que ele se oferece em sacrifício vivo. Ele disse, ninguém tira minha vida, eu dou por amor de muitos. E ele começa a mostrar para os apóstolos o que iria acontecer com ele. Ele começa a dizer, ele toma o cálice e diz, né? Bebei dele todos, porque é o meu sangue que eu vou derramar daqui a pouco. Já, né? Daqui a pouco eu vou estar sendo oferecido em sacrifício vivo. Mas algo que chamava a minha atenção era isso. Preste atenção que Jesus está indo para a morte. E algo que chama a nossa atenção, chamou a minha atenção, eu achei muito interessante, que chamou a atenção do pastor também. E tendo cantado o hino. E Deus falava assim no meu coração, como que alguém canta antes de passar uma prova tremenda. Escute, Jesus sabia o que ele iria passar. E ele chamou os seus amigos e disse, vamos cantar o hino.
É tipo aquele, né? Aquele predileto meu. Aquele, vamos cantar? Vamos. Cantar antes de ir, preste atenção, que ele canta uma canção, ele canta o hino e sai. E daí eu gosto, né? Eu gosto de ir para Lucas, porque eu gosto da versão dele. Lucas capítulo 22, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou 21. Lucas, quando ele sai, Lucas 22 mesmo. Lucas 22, verso 39. Preste atenção que eles cantando o hino, cantando a Deus, quem relata isso é só Mateus e Marcos, os dois relatam que eles cantaram o hino, e Jesus saiu. Escute, preste atenção, se você, a pergunta de Deus para mim, a pergunta de Deus para você nessa noite é, se você soubesse, que você sairia dali, e iria começar um grande martírio, uma grande luta, uma grande dor, um grande problema, você seria capaz de cantar? Escute, essa é a pergunta de Deus para mim nessa semana. Foi essa pergunta essa semana. E essa pergunta de Deus para você essa semana. Escute, nós cantamos a Deus, exaltamos a Deus somente no tempo da bonança, somente no tempo da alegria. Será que Israel tinha esse costume? Será que Jesus, como judeu, ele tinha esse costume de cantar somente quando ele estava alegre? Não, preste atenção, que ele canta o hino, e em Lucas 22, verso 39, fala assim, e saindo foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, nos versos 39. E também os seus discípulos o seguiram, verso 40 do capítulo 22 de Lucas. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e colocando-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Agora preste atenção, eu quero que você guarde esse versículo, leia comigo se você puder e quiser, leia, verso 44, e posto em... que corriam até o chão, e colocando-se, e chegando, e estando num estado de agonia, o seu suor se transformou em gotas imensas, transbordantes de sangue. Mas preste atenção que antes, uma hora antes, meia hora antes, eu não sei, ele cantava. Escute, quando Jesus cantou, ele sabia do que ele ia passar, ele já sabia da aflição, e o que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração era isso, você está cantando a Deus na hora da aflição? O que tem saído da sua boca, da minha boca, da nossa boca, quando as coisas não vão bem? Escute, a palavra de Deus nos é muito clara. O cântico, a canção, exaltar a Deus através da música, é uma instituição que foi determinada pelo próprio Deus. Vocês já vão ver já. Deus disse, Deus, é ordem dele, eu quero que me adore. Uma das maneiras de me adorar, um dos jeitos de me adorar é com música, é com cantos, é com canções. É ordem. Aí nós ficamos em aflição, pecamos,
caímos, transgredimos. Não, mas não consigo nem cantar. Não sai. Como que vai sair canto da minha boca? Eu estou numa tristeza terrível. Estou numa guerra travada. Jesus, sabendo da agonia que estava para vir sobre ele, a Bíblia diz aqui, e cantando o hino, Jesus saiu de encontro com a luta e com a guerra, com a peleja e com a batalha, com o que Satanás furioso planejava contra ele. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, e você? Se eu te falar hoje, olha, amanhã trava uma grande guerra, escute, irmãos, amanhã, olha, Deus mostrou para mim que essa noite vai estourar a Terceira Guerra Mundial, todos os nossos meninos lindos vão para a guerra. Eu quero perguntar para você, mãe, eu quero perguntar para você, esposa, você estaria cantando? Se Deus agora já, né, chegasse para nós aqui uma notícia, estourou a Terceira Guerra Mundial, a garotada toda vai para a guerra, vai até mulher, vai todos, vai, uma grande guerra. Você estaria cantando, Adriana, sabendo que o Lucas e o Gabriel iam para a guerra, e o Marcelo ia para a guerra? Você estaria cantando, Ju? Deus, Ele fala para nós, nós não estaríamos cantando. Nós já estaríamos descabeladas, principalmente todas nós mulheres, descabeladas, gritando porque os nossos filhos, os nossos maridos estariam indo, talvez, para nunca mais voltar. Mas Jesus, antes de ir para o martírio, Ele cantou um hino. A Bíblia está cheia, repleta, de Gênesis a Apocalipse, que a música sempre foi uma maneira de gratidão, de adoração a Deus. Mas cantar canções, elas refletem o nosso interior. Eu tive uma experiência gloriosa essa semana. Depois que Deus falou comigo que nós somos filhos de um Deus que canta, e depois que Ele falou comigo que se eu aprender a cantar, mesmo na luta e na tribulação, eu vou passar as lutas, as perseguições de uma maneira muito mais tranquila. E Ele falava isso comigo através da música. Quando eu estava orando a Deus, questionando a Deus, Deus falou para mim, assim, às vezes as crianças acham que do nada eles têm vontade de mandar alguma coisa ou falar comigo, mas não é do nada. Quando eu pensava assim, Deus falava comigo, Ele dizia assim, não é sobre você, Dalva, não é sobre a sua vida, não é sobre a sua tristeza, não é sobre a sua amargura, não é sobre a sua dor, é sobre mim, é por mim, é tudo por mim. E quando eu cantava essa palavra, cantando essa palavra, ouvindo essa palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é um cântico. Quem cantou isso? Só os jovens aqui. Quem cantou? O apóstolo Paulo cantou. E ele cantou quando? Em prisões, em aflições. Deus falava isso no meu coração. Espera aí, a comunidade Deus Vivo, os irmãos que estão nos visitando hoje, escute, preste atenção, nós estamos vivendo uma guerra. Eu estou desde ano passado, finalzinho do ano passado, todo esse começo de 2017, eu faço questão de lembrar vocês que a sua profissão qual é? Qual a tua profissão? E o cristão adora, mesmo em tristeza, mesmo em guerra. Escute, eu já ministrei isso uma vez, mas o Espírito Santo de Deus, Ele mandou, Dalva, fala de novo à igreja. Israel estava em cativeiro. Israel estava presa, por causa do seu pecado. Não porque Deus é mau,
Escute, não adianta, querido, não adianta. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, aquilo que você plantar, certamente colherá. Então não reclama de colher frutos difíceis, porque pecado vai dar fruto difícil de colher. Eu falei essa semana para essa moçarada, falei para eles essa semana, escute, você planta uma semente, a árvore nasce e dá quantos frutos? Um só? E eles me responderam, né? Escute, preste atenção. Você planta uma semente, nasce uma árvore que vai dar às vezes 30, 40, 60, 100, 200 frutos. Preste atenção. Se você planta corrupção, olha quantos frutos de corrupção você vai colher. Então, às vezes, muitas vezes a gente planta, ou seja, a gente peca, a gente transgride e não quer colher na frente. Ou então quer colher só um pouquinho, né? Não, eu sei que eu pequei, mas eu já pedi perdão do meu pecado. Ai, mas até quando eu vou colher esse fruto? Até quando? Escute, até quando acabar o fruto da árvore? Não foi a árvore que você plantou? Por isso, a Bíblia fala, por isso as Sagradas Escrituras nos ensinam, planta o quê? Fruto bom. Fruto de justiça. Agora, eu planto uma semente lá, né, um caroço de abacate, coloco lá, vai dar um abacate só? Não, vai dar uma porção, que delícia. Mas abacate é bom colher, né? Eu gosto de abacate. Gordura boa, viu? Para quem não sabe, é gordura boa, pode comer. Mas espera aí, abacate é bom de colher. Mas e os outros frutos? E na hora que eu estiver colhendo, fui eu que plantei. Israel estava em cativeiro porque ela plantou isso. Ela desobedeceu, ela transgrediu. Então ela foi levada cativa. Ela foi levada para a Babilônia. Durante 70 anos ela teria que ficar colhendo fruto da sua desobediência. Aí o que acontecia? O que aconteceu com Israel quando esteve lá? Eu já ministrei isso aqui uma vez, esse salmo. O que aconteceu com Israel? Israel parou de cantar. E as pessoas e os inimigos diziam, canta Israel, canta seus cânticos lá de Sião. Mas Israel não conseguia cantar. Por que Israel não conseguia cantar? Porque estava em amargura. Como cantaremos nós os cânticos de Sião numa terra estranha? Escute, querido, preste atenção. Jesus cantou antes de ir para a morte. Jesus cantou celebrando a sua própria morte. Jesus cantou celebrando a sua própria dor. E Deus manda eu dizer para a comunidade de Deus vivo, escute, a luta, a guerra que nós passamos, estamos saindo dela, graças a Deus, é para nós cantarmos. Espera aí, por que você parou de cantar os cânticos de Sião? Por quê? A palavra de Deus diz para nós, eu falei para vocês desse homem de Deus, o apóstolo Paulo, e a Bíblia nos relata uma certa vez que ele estava preso, abra em Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O apóstolo Paulo estava pregando. Uma multidão se levanta contra ele. Os magistrados, rasgando as suas vestes, se levantam contra ele, o açoitam com varas e o colocam dentro da prisão. Verso 23 fala isso. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Escute, eu só quero te perguntar, muitos açoites, todo machucado, amarrado com os seus pés, aqui ó,
no tronco. A situação do apóstolo Paulo era de cântico ou de choro? Humanamente falando, seja bem sincero, de choro, de lamento. Se fosse a Dalva que estivesse lá, ou você, Deus, mas eu estou te servindo, Senhor, mas justamente agora, que eu estava tão mais crente, justamente agora, que eu estava tão mais honesta, eu estava tão mais digna, ai, justamente agora que eu estava jejuando, justamente agora, que eu nem um palavrão eu estava falando, justamente agora, que eu não estava mentindo mais, justamente agora, que eu estava tão crente, porque isso me sobreveio. Talvez o apóstolo Paulo falasse isso, né? Por que eu estou aqui nesse cárcere? Por que bateram em mim? Por que eu estou amarrado com o pé e não posso... Peraí, Deus, não tem sentido isso. Mas não, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras dizem que perto da meia-noite, leia comigo, e perto da meia-noite, verso 25, Paulo e Silas oravam e hinos a Deus. E os presos ouviam. Escute, preste atenção. Quando você canta, Israel, quando você canta, crente, no meio da luta, grilhões caem, cadeias se rompem nos lugares celestiais. Pastora, mas como cantar estando preso? Paulo estava preso. Jesus estava indo para a sua morte, morte de cruz. Escute, preste atenção, crente. Quando que você vai entender que ser cristão não é ser cristão na bonança, não é ser cristão nas coisas boas. Não, cristão não é cristão quando chega o dia do pagamento. Cristão não é cristão quando ele tem dinheiro. Cristão não é cristão quando ele está com saúde. Cristão é sempre cristão, porque essa é a sua profissão. Qual é a tua profissão? Então canta, cristão. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou nessa angústia? Por que isso me sobreveio? Ai, meu Deus, minha casa, meu casamento era tão feliz. Por que o meu marido tinha que me abandonar? Por que ele tinha que fazer isso? Por que ele tinha que fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Nós já falamos, né? Nem sempre sabemos os porquês. A vida passa com rapidez. Mas quer saber? Mesmo sem eu saber porquê, eu vou cantar. Porque Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Ele é o motivo pelo qual eu canto, porque minha alegria não está no meu casamento, minha alegria não está no meu filho, minha alegria não está no meu emprego, minha alegria não está no salário, minha alegria não está na saúde, minha alegria não está em coisas, minha alegria está no Senhor e ela é a minha força. Minha alegria. Sabe por que Paulo e Silas cantavam açoitados e presos? Porque a alegria deles era servir ao Senhor. Porque ainda que, tão antigo, né? Ainda que para te servir eu tenha que chorar. Sabe quando? Aquele tom não dá não. Dá ali para Thaisa, né? Viver contigo é bem melhor do que errar. Escute, preste atenção. Deus está te perguntando, você seria capaz de cantar hoje, sabendo que amanhã você perderia aquilo que é mais importante para você? Escute, você seria capaz de cantar hoje, sabendo que amanhã você enfrentaria a maior luta da sua vida? Agora preste atenção, Jesus cantou antes, Paulo cantou durante. Mas teve um povo que cantou antes e não precisou cantar durante. Às vezes Deus livra você, às vezes não.
Mas como aqueles jovens falaram na fornalha, olha aqui, Deus vai nos livrar. Mas e se Ele não livrar? Eu não sou mais crente? Eu não sou mais cristão? Então eu abandono o barco e saio correndo e vou embora? Escute, preste atenção. Abra sua Bíblia. Em 2º livro das Crônicas. 2 Crônicas. Essa foi a passagem que a gente começou a entender. Que eu comecei a entender o que Deus estava falando conosco essa semana. Cantar em meio à luta. Cantar em meio ao problema. Cantar em meio à derrota, em meio à angústia. Cantar em meio à doença. Cantar. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Nem que você não saiba cantar, nem que você seja igual a mim, assim, não conheça uma nota musical. Mesmo que você não saiba cantar, seja desafinado, mesmo que você não saiba nada de música, escute, o Senhor manda eu te dizer, canta Israel, canta, porque você não sabe o segredo que está na sua canção. Canta Israel. Canta em meio destoado, em meio, sei lá, desafinado. Canta Israel. Canta apressado, canta lento demais, mas canta Israel. Essa é a voz de Deus para nós essa semana. 2º livro das Crônicas, capítulo 20. E sucedeu, preste atenção, essa história é linda. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo, vem contra ti. Eu gostaria, por favor, que você falasse bem alto comigo, vamos lá? Olha o que falaram para ele, veio contra ti, diga agora, diga mais alto, uma grande multidão, não era pequena, não era pouca, não eram alguns homens, era uma grande multidão, guarda aí, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra diante dos povos de Israel? E não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao seu santo nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Escute o que Josafá estava fazendo, de quem Josafá estava falando, do que Josafá estava orando a Deus. Escute, ele lembrava a Deus da oração feita por Salomão, quando inaugurou a casa do Senhor, quando a casa de Deus foi inaugurada, e Salomão fez esta oração e disse assim, Senhor, se o teu povo pecar,
se o teu povo transgredir, e sobre eles vier peste, fome, inimigo, espada, angústia, então eles entrarão aqui dentro e vão orar e pedir perdão e se arrepender, e tu os ouvirás. Foi Salomão que profetizou isso, foi Salomão que orou isso. Só que preste atenção, isso ficou escrito nas crônicas, e Josafá sabia disso. Então ele foi na casa do Senhor no dia da angústia, no dia da morte, no dia da dor. Escute, eu falo isso para esses jovens, falo para os meus filhos. Um grande problema da juventude, de alguns adultos, é que quando vem luta, quando vem problema, foge da igreja, prefere ficar em casa, para com o ministério, para de trabalhar. Escute, preste atenção, a luta, o problema, a dor, a falta de dinheiro, o problema de saúde, igual nós enfrentamos com o pastor, já vai fazer 15 dias, graças a Deus que nós estamos saindo dela. Essa luta que nós passamos, não nos afastou de Deus, mas nos aproximou mais e mais e mais e mais do Senhor. Hoje eu digo para vocês que nós estamos mais unidos, mais perto de Deus, de quando ele sofreu o acidente. Eu e minha casa, eu, meus filhos e minhas filhas, estamos mais próximos dele. Eu quero falar isso para vocês. Eu particularmente estou com mais paciência, com mais amor, com mais zelo com ele. Eu falei para ele ainda hoje. Ele falou que já está dirigindo, que, ai, benzinho, agora você não precisa mais. Falei, não, amor, só se você não quiser. Mas eu vou contigo até o fim. Se você nunca mais pudesse dirigir, você só tem que ter paciência, porque eu sou mais lerdinha. Um pouquinho. Só um pouquinho lerda. Nós somos amigos, eu falei para ele. Tiago, cala a boca. Nós somos... Fica quieto. Isso aí, quem fala blasfêmias contra o líder vai para o inferno, já falei. É que eu sou meio assim, né? Eu falo que eu estou brincando, mas é que eu estou brincando. Eles sabem que eu sou meio, né, meio apressadinha no volante, mas não sou muito, não. O pastor é mais. Por isso que ele vive se acidentando, eu não. Mas prestem atenção. Luta, problema. O que aconteceu? Acorde, igreja, comunidade de Deus vivo, os irmãos que estão nos visitando. Escute, acorde. A luta veio, o inimigo veio e disse, vou te destruir. Uma grande multidão veio contra mim. Eu pego, entro no meu quarto, fecho a porta, ou eu falo, não dá. Agora que eu estava servindo a Deus com alegria, veio essa luta. Agora que eu estava passando, nossa, parece que tudo que eu... Antes, quando eu não servia a Deus, parece que não era mais fácil. Agora que eu estou crente, agora que eu estou na igreja, agora que eu sou, né, careta, não faço mais. Agora veio a luta. Escute, Josafá, quando veio a guerra, quando veio a luta, quando veio a peleja, quando veio a ameaça, ele correu para onde, igreja? Para onde? Para onde? Para a casa do Senhor. E o que ele fez? Ele lembrou das escrituras, ele lembrou da palavra. Ele disse, Senhor, tu disse para Salomão que a oração que for feita nesta casa vai ser ouvida. Então eu vou orar nesta casa. Nesta casa. E eu sei que o Senhor nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que agora eles estão aqui, vindo para lançar-nos fora da herança que o Senhor nos deu. Verso 12, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Mais uma vez, preste atenção, olha ali, escute, aí que está o segredo. Aí que está o segredo, reconhecer que não é capaz, reconhecer que não tem força, reconhecer e dizer para Deus, Senhor, eu de mim mesma não consigo, eu, Dalva, não tenho força para vencer essa luta. Foi o que eu disse para ele quinta-feira.
Quinta-feira eu falei para ele, eu, Dalva, não tenho capacidade de vencer. Eu, Dalva, não tenho força de ir em frente. Eu, Dalva, mas não se trata de mim, não se trata de eu, não se trata de mim, não se trata de Dalva, se trata de ti. Honra e glória, poder e majestade pertencem a ti, porque de ti e para ti são todas as coisas, e por isso que eu estou aqui. Não se trata de mim, não se trata de nós, não trata você. Reino de Deus não tem nada a ver com pessoas. Reino de Deus se trata de glória e honra a Deus, somente a Ele. Josafá olhou para o Senhor dentro do templo e disse para ele: Senhor, eu não tenho força. Josafá, não tenho força contra esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porque os nossos olhos estão postos em ti. Quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando o problema vem, eu não sei o que fazer, querido. Eu não sou a dona da verdade, eu não tenho todas as cartas e não tenho nenhuma escondida na manga. Mas uma coisa eu ensino para os meus filhos sempre: veio luta, não tem resposta, não sabe que caminho tomar, põe os olhos em Cristo, põe os olhos nele, olhando para ele, autor e consumador da fé. Não desvia o olho daí, querido, não desvia o olho do Senhor, não desvie seus olhos de Cristo nunca. Essa comunidade tem um lema: somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Ele glória. Agora preste atenção, se é somente Cristo, por que quando vem a luta você tira o olho dele? Olha o que Josafá disse: eu não tenho força para lutar com essa multidão. Foi o que eu disse quinta-feira. Eu disse para Deus: Deus, eu não tenho força para lutar contra essa multidão de demônios que querem tomar posse, que querem nos aprisionar, que querem nos amargurar, que querem nos entristecer, que quer colocar falta de perdão no seu coração, que quer colocar falta de fé na sua alma, que quer colocar desânimo no seu coração, que quer te acusar o tempo todo. Você tem que olhar para Cristo e dizer: eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Sabe o que acontece conosco? Tiramos os olhos de Cristo e olhamos para nós mesmos. Tiramos os olhos de Cristo e olhamos a multidão. Tiramos os olhos de Cristo e olhamos a nossa fraqueza. Tiramos os olhos de Cristo e olhamos as nossas dívidas. Olhamos as coisas. Ponha os olhos em Cristo. Escute, se você olhar para Cristo, autor e consumador da fé, sabe o que vai acontecer? A fé vai ser gerada de novo. Ainda que ela esteja pequena, ela vai ser aumentada, ela vai ser triplicada. Josafá disse: Senhor, os meus olhos estão em você. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. Diga: em pé. Em pé. Não prostrado. Em pé. Escute. Ponha-se em pé no dia da guerra. Escute, soldado guerreiro, não é para deitar e dormir, não é para se prostrar, deitar e falar: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu nunca pensei que eu ia passar por essa prova. Quem já falou isso? Mais de uma vez até. Eu nunca imaginei que eu fosse estar nessa situação. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por essa prova. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, põe-se em pé. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com gente prostrada. Deus não fala com gente deitada. Deus não fala com preguiçoso. Deus não fala com aquele que não quer ouvir. Preste atenção que sempre ele colocava isso. Põe-te em pé. Vai, levanta para eu falar com você.
Escute, preste atenção, você é cristão, você está na guerra contra Satanás, numa guerra não se prostra, numa guerra não se deita, numa guerra não tira cochilo. Escuta, Jeosafá estava numa guerra, eles precisavam ficar em pé. Mas preste atenção, não era só o povo, eram suas crianças, suas mulheres, seus filhos, todo, o povo era um só. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Maranias, levita, cantor, músico, profeta, acorda, ministério de louvor. Eu já falei isso para vocês na reunião particular com vocês, mas agora eu quero falar de novo. Não importa que alguns soldados ficaram feridos e alguns até morreram, não importa, vocês se levantem dessa guerra que vocês passaram, dessa luta que vocês passaram, dessa peleja e da perda de alguns. Eu quero ministrar sobre o ministério de louvor agora, como profeta, como levita, como sacerdote. Escuta, põe-te em pé, ministério de louvor, põe-te em pé, porque Deus quer usar vocês. Tem muita coisa ainda para ser feita. E o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele disse: dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa, vamos lá, desta, o que é para fazer, hein, Ju? O que é para fazer, Léo, perante a grande multidão? Em igreja, em Abner, quando vier a grande multidão, não tema, não se assuste. Por quê? Pois a peleja, a guerra, não é vossa, senão, a guerra é de Deus. Nós estamos nas batalhas, mas Ele está na nossa frente. Escute, Ele dá para nós as estratégias, nós vamos e vencemos. Ele nos dá as estratégias, nós vamos e vencemos. Ele disse: a peleja não é sua. Foi o que Deus disse. Senão, de Deus. Ele disse: não se trata de você, Dalva. Não tem nada a ver com você. Só de mim, para minha glória, para minha honra. Trata só de mim, Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá, agora sim, escute, perante o problema, de pé, perante a luta, de pé, perante demônios, de pé, perante o Senhor, prostrado, humilhado, caído, perante o Senhor, se prostre. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Levantaram-se então, quem? Levantaram-se então quem? Sim, os cantores,
os músicos. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com escute, querido, preste atenção. Quando Esdras entrou em Jerusalém, quando Zorobabel, entrou em Jerusalém, restaurou o altar, e quando ele colocou as estacas para levantar o templo, vocês aprenderam, o povo, a geração que havia nascido lá no cativeiro, o que eles fizeram? Levantaram uma voz com canto, com grande canto. Mas o que aconteceu com os velhos? O que aconteceu com os velhos? Choraram. Escute, hoje eu quero deixar de lado jovem e velho. Na aula eu ensinei vocês, né? Sobre crente velho, mas hoje não é isso que eu quero falar. Crente velho que só fica colocando embaraço nas coisas. Mas hoje não. Eu vou colocar na liberdade do Espírito demônios e anjos de Deus. Escute. Uma grande vitória estava acontecendo na vida de Zorobabel e de todo o povo que estava saindo do cativeiro e voltando para a terra. Mas demônios queriam impedir a voz do canto. Escute, Satanás e seus anjos querem impedir você de cantar. Eles querem impedir você de adorar. Eles querem impedir você de exaltar. Porque eles sabem que o canto de Sião é um canto de alegria. E a ordem de Deus é cantar. Escute. Ninguém impediu Jeosafá de cantar. E eles cantaram com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá e disse: escute, comunidade de Deus vivo, eu quero fazer da voz de Jeosafá a minha. Ouve-me, ó comunidade de Deus vivo, e vós moradores de Jerusalém, ouve o que eu tenho para te dizer. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede em seus profetas e prosperareis. Escute, comunidade de Deus vivo, escute, ministério de louvor. Creia no Senhor teu Deus e creia no que diz o teu profeta. E o profeta de Deus diz para você: levanta, porque a caminhada ainda é longa. O que Deus faz agora, vocês não entendem, mas entenderão daqui a pouco. Tão somente levanta, tão somente não se prostra. Eu profetizo sobre a sua vida, Tiago, sobre a sua vida, Abner, Isaac, sobre a sua vida, Mateus, sobre a sua vida, Lucas, sobre a sua vida, Rafael, sobre a sua vida, Paulo, sobre a sua vida, Gabriels. Escute, Priscila, Thaís, Cíntia, escute, Vanessa, Alessandra, escute, Nicolas. Não fica bravo, Nicolas, você é novinho ainda. Eu guardo o seu nome, um dia eu guardo. Você pode ver que eu demoro para falar o nome de cada um deles, até dos filhos, é porque eu esqueço. Escute, eu profetizo. Gabriels, eu falei. O Paulo. Como que eu vou esquecer o Paulo, Adri? Mas eu quero profetizar agora. A peleja não é vossa, é de Deus. E eu profetizo. Ouve-me, ó ministério de louvor. Escute. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros.
E crede no que diz o profeta. E o profeta diz assim: o tempo do choro passou. É tempo de cantar. É tempo de vocês cantarem. É tempo de deixar quem não quer caminhar. É tempo de levantar e caminhar. É tempo de pegar a arca e sair com ela para a glória de Deus Pai. Canta, Israel. Canta, filhos de Sião. Canta, inclusive para você, Abner, e para você, Tiago, o que eu vou dizer agora. O que acontece com vocês hoje, vocês não entendem, mas vão entender daqui a pouco. A decisão que vocês tiveram que tomar hoje, não fique prostrado, porque vocês não entendem o que vocês têm que tomar. A decisão que vocês têm que tomar, vocês não entendem, mas entenderão daqui um tempo. Daqui um tempo eu vou ouvir vocês dois dizendo para mim: valeu a pena ter abrir mão, valeu a pena ter aberto mão, valeu a pena ter dito não, valeu a pena não fazer coisa que eu não entendia. Eu profetizo: ouve-me, filhos de Sião, escute em nome de Jesus. O que vocês estão passando agora, vocês não compreendem, mas compreenderão daqui a pouco. E aconselhou-se com o povo e ordenou, agora leia comigo, principalmente o ministério de louvor, vamos lá, e ordenou o quê? Vamos alto, vamos lá, verso 21, e ordenou para aleluia, louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre e sempre e sempre. Escute, eles saíram atrás dos armados, na retaguarda, na frente dos armados. Escute, sabe o que estava acontecendo aqui? Eles foram na frente cantando, sabe por quê? Porque a peleja não era de armas, a peleja não é de revólver, não é de flecha, não é de faca, a peleja é vencendo, sabe como? Cantando. Sabe como que você vai vencer essa luta? Cantando e não deixando de cantar. É cantando que você vai vencer, é pegando o seu violão, é pegando a sua guitarra, é pegando o seu piano. Ah, pastora, nós não tocamos nenhum instrumento. Então pega a sua voz, entra lá e canta. Entra na sua casa, eu não sei cantar, entra lá e canta, entra e canta, porque foi profetizado assim no livro do profeta Sofonias. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te livrar, porque daqui em diante tu não verás mais mal algum. Canta. Você entendeu? Canta. A profecia é essa: de hoje em diante você não vai ver mais mal algum. Não verá mais mal algum. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Vocês conhecem essa história? Não preciso repetir. Se mataram uns aos outros, se destruíram. Escute, ministério de louvor, preste atenção nessa palavra. Olhe aqui para mim, preste atenção, escute. E à medida em que eles cantavam, jubilavam com alegria, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos. Vocês entendem isso? Você consegue entender isso, igreja?
Por que Jesus cantou o hino? Só porque Ele é Deus cantor? Sabe por que, Priscila, que Ele cantou o hino? Porque Ele sabe que na canção, na música, tem vitória. Porque isso foi uma instituição, isso foi uma ordem. Essa ordem foi dada a Davi. Só que tem algo que eu quero ainda ministrar aqui para vocês. Preste atenção, músicos, preste atenção. A partir do momento que Josafá foi com os músicos e Deus pôs emboscada, sabe o que aconteceu? Os inimigos se destruíram a si mesmos. Só que tem um detalhe muito grande. Depois dessa vitória, veio uma prosperidade muito grande. A Bíblia diz que os despojos eram tão grandes que eles não conseguiam levar. Eles não conseguiam levar. Vocês creem nisso? Ministério de Louvor, talvez a igreja pense, hoje a pregação era para eles. Não, é para você. Uma certa vez um homem de Deus me ensinou assim: Dalva, quando estiver faltando mantimento na sua casa, canta dentro do armário. Falei, como assim, pastor? Falou, Dalva, você é levita. E levita, a arma dele é a voz. A arma dele é a música. Falei, pastor, não fala isso. Mas como assim? Ele falou, toda vez que eu passo luta, eu pego meu violãozinho e canto dentro do armário. Eu ponho lá dentro assim e canto no armário vazio. No outro dia Deus envia vitória. Eu nunca mais esqueci aquilo. E hoje, meninas, e hoje, igreja, eu fico às vezes protelo um pouquinho, mas daqui a pouco Deus vem, me dá um puxão de orelha, e eu lembro que eu sou levita, que eu sou sacerdote, e que eu sou profeta. Aí eu canto, aí eu vou e canto. É só cantar, os inimigos são confundidos e a vitória vem. Eu quero ler isso aqui, eu quero profetizar, ler, porque Deus falava isso no meu coração. Escute, músicos, recebam agora. Igreja, escute. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tornaram para si tanto. Escute, você pode receber, ministério de louvor, você pode receber, igreja, tanto que não podiam levar mais. Agora escute, e os dias dos despojos foram 3 dias. 3 dias despojando. Sabe por quê? Porque era muito. Você crê? Você crê que se você aprender a adorar a Deus em todo o tempo com cânticos, salmos e hinos espirituais, ao invés de se calar, ao invés de murmurar, ao invés de chorar, ao invés de reclamar, ao invés de criticar, se você orar e cantar, cadeias vão cair, grilhões vão se romper. Você crê que os despojos virão? Escute, está passando por crise financeira, canta. Eu aprendi com um pastor bem velhinho, e nunca mais esqueci. Eu canto aonde Deus mandar cantar, dentro da geladeira, dentro do armário. Vamos cantar? Aprenda, querido. Por isso Jesus cantou o hino, porque ele sabia que ele estava caminhando
para uma grande vitória, para uma grande vitória, a vitória da cruz. Eu quero te convidar a cantar nessa noite, mesmo que você só veja derrota, mesmo que você só veja dificuldade, mesmo que você só veja problema. Canta, Israel, canta, filha de Sião, rejubila, ó Israel, porque o Senhor Deus está no meio de ti, e Ele, só Ele, é poderoso para te livrar. Fica de pé e eu falarei contigo. Canta, filha de Sião. Majestade Santa. Canta, Israel. Majestade